um dos temas mais polêmicos aí na agenda política nacional é a liberação aí da maconha para o porte e uso recreativo da droga, né? Deve entrar em votação em junho de 2019, né? A pauta foi liberada aí pelo ministro Dias Toffoli, isso mesmo, presidente do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Suspenso desde 2015, o tema ele volta ao plenário aí do Supremo já com 3 votos favoráveis, composto aí por 11 ministros, faltam ainda 7 votos para o resultado se a descriminalização entrará aí ou não em vigor no Brasil. Para falar sobre esse assunto, a gente vai bater um papo agora com a assistente social Rosilene Mendes e o psicólogo especialista em dependência química, Renê Feitosa. Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos, que bom ter vocês aqui para a gente falar sobre um assunto polêmico, assunto sério e vamos ver o que vai decidir, né? Até lá. Eu queria que a gente começasse, eu queria que colocasse, tem uma arte aí com os dados aí de uso da maconha. Coloca aí primeiro a tela aí, por favor. É interessante aí, gente, que 1%, mais de 1% da população masculina brasileira é dependente de maconha. Coloca aí a próxima tela, que aí depois a gente vai falar sobre isso. 1 em cada 10 adolescentes que usa maconha, ele é o quê? Dependente. Coloca a próxima tela. Mais da metade dos usuários experimentaram primeira vez aí, antes dos 18 anos. Próxima tela, 17% aí dos adolescentes que usaram no último ano conseguiram maconha aí na escola, gente. E 75% da população não concorda com a legalização da maconha. Vamos começar falando então sobre esses percentuais, esses dados aí. Eu queria que você, Rosilene, começasse falando, né, você que trabalha aí com assistente social, o que você tem visto aí na prática, Rosilene, com relação a isso, né, às vezes as pessoas, não, isso aí é algo que não é um problema, às vezes as pessoas consideram isso como um não problema. Será que isso realmente é um não problema? Bom dia a todos, né? Na verdade, na prática a gente tem visto, né? Eu ali no projeto Reinserir, Sim. É um projeto que, na verdade, quando chega o dependente em situação de tratamento, é claro que ele já passou por toda a droga e não está só na maconha mais, né? Sim. Mas a gente entende que a maconha é a porta de entrada, infelizmente, né? E nós, assistente social, a nossa pauta é essa redução de danos, né? Nosso norte de trabalho e na nossa conduta de ética. Certo. Porque quando pensa em liberação de maconha, o que está propondo, né? É a pessoa ter essa liberdade dessa comercialização, né? Mas a gente vê que no Brasil, as políticas muito mais simples que essa, a gente não deu conta de lidar. Será que vamos dar conta de lidar? Ou será que vai virar outro comércio clandestino? Sim. E lá no atendimento, quando a gente chega, a gente vê famílias que realmente... O que a droga faz? É uma exclusão social, né? Jovens, muitos jovens que já perderam emprego, pararam de estudar, né? Problemas, e a gente vê que o problema é um problema que muitas vezes a reabilitação ela é muito pequena, né? Então é um caminho que é muito difícil de sair. Às vezes é um caminho que é muito difícil se ter volta aí. Renê, queria que você comentasse, né? Você é psicólogo, né? E especialista em dependência química. Sempre é muito controverso esse assunto. Né? Primeiro que a gente tem que pensar que a população discorda em 75%, quer dizer, só 25% é quem... Percentual alto. É muito alto, né? Então a gente vê que existe muito alarde, muita falácia em cima do assunto que, na verdade, a população discorda, né? Por quê? Porque se você pegar e entender um pouco o que a maconha é e a maconha atual, que a maconha atual não é a maconha dos anos 60. Ela é uma misturada. Não é isso, ela foi modificada geneticamente, como todas as coisas, e o potencial de THC, que é o tetrahidrocarbondiol, nome complicado, né? Sim.
foi potencializado quase 1000 vezes. Então, essa planta hoje... Então, ela é muito mais forte do que antes. O dano dela é maior. Tanto é que você deu um dado ali, que até os 18 anos os adolescentes já experimentaram. Sim. Existe um grande problema. Se ele experimentou até os 15 anos de idade, ele terá uma grande inclinação a desenvolver esquizofrenia. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Existem estudos que comprovam isso. Na Nova Zelândia foi feito um estudo há pouco tempo, em que falou que os adolescentes que experimentaram a maconha até os 15 anos desenvolveram o uso, desenvolveram a esquizofrenia. Né? E o percentual diminui um pouco dos que experimentaram depois dos 18 anos. E você pode aqui aproveitar e participar aqui comigo da entrevista, manda sua pergunta, se é a favor, se é contra, né? Conta que às vezes você teve alguma experiência com isso, 319-8402-9756. Vamos falar um pouquinho sobre consequências do uso da maconha para a saúde. Um deles é o que? A menor capacidade de calcular o tempo e espaço. Explica pra gente. Bom, existe a síndrome amotivacional, ou seja, o sujeito que usa a cannabis, ele perde a motivação para tudo. Ele perde motivação para atuar, ele perde motivação para aprender, na verdade, ele entra num estado de inércia, né? Ele fica parado e nada o motiva, nada o faz querer atuar, né? E é muito complicado porque interfere em todas as áreas, né, de relacionamento, né? E penso que teria que se estudar muito ainda, se pensar em qualquer tipo de uso recreativo da maconha. Sim. Né? Hoje se fala muito no uso medicinal, realmente existe sim, existe um componente que privilegia uma parte muito pequena de adoecimento mental, mas o que se busca é uma liberação recreativa. A recreativa não funciona em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo funcionou. Né? Aí se fala na Europa, nisso tudo, todos eles estão revendo. O Uruguai está tendo muito problema com isso, né? E porque, querendo ou não, não existe nada que diga que não haja um dano. Sempre haverá um dano. Sim. Né? Em todos os níveis. E, por exemplo, o jovem que começa aos 18 anos e prossegue, ele terá 60% da testosterona que seria produzida não será mais feita. Olha só que coisa complicada. Né? Talvez muitas explicações podem ser dadas, né? Redução da testosterona. 60%. De qual idade a qual? A partir dos 18 anos. E a pessoa tem um uso contínuo? No uso contínuo. A partir dos 18, tipo assim, com um ano de uso já abaixa 60%? Quanto que seria? Eu não tenho... Não dá para explicar muita coisa. Porque na verdade são pesquisas recentes, né? Interessante. E foi me passada pelo um especialista na área, o Dr. Valdir Campos, ele é professor de mestrado, Sim. tanto aqui na UFMG como na UFS, né, do Espírito Santo. Sim. Ele é psiquiatra e ele me passou esses dados e falou, olha, é isso mesmo. Puxa vida, complicado, hein? Olha para você ver, gente. E coisas externas, né? Mas como isso é importante, porque a gente vai vendo que Deus é um Deus perfeito e faz todas as coisas certas. E às vezes o nosso mau uso de muitas coisas traz prejuízos e às vezes a gente tenta transferir algumas coisas dizendo que teve alguma coisa errada. Teve. Às vezes a má utilização. Abandono dos estudos, né? Você pode pega todas as referências aí de aferições que foram feitas. Você irá descobrir que até o 9º ano está tendo uma evasão escolar muito alta, exatamente porque 13% das pessoas que começaram a usar a maconha, 13% o conheceram na escola. É uma porcentagem bem alta. É para se afirmar, né? Sim. O jovem pergunta, né? Por que começa o uso, né? Muitas vezes essa afirmação, para não sentir covarde, para não sentir inferior aos amigos, né? E para lidar com essas questões também. Coragem. Falsa coragem, né?
E para lidar com essas questões também, namoro, as preocupações, infelizmente a depressão hoje já faz parte da vida dos jovens, né? Que era uma coisa que era mais tardia. Sim. Então, esse uso dessa substância é para encorajar, né? Muitas vezes, para se sentir do meio, né? E aí vem as sequelas, né? É. Que tem prejuízo de memória, atenção, delírio, alucinação, tem menor capacidade de memorização, aprendizado, tudo vai... Desenvolvimento da própria esquizofrenia. Né? Isso é comprovado. Então, muita questão de esquizofrenia, às vezes, é devido a isso. Pode estar ligada em algum momento a isso tudo. Porque a gente tem observado realmente... inclusive em adolescentes, né? Muitos jovens, né? Esquizofrênicos. Muitas pessoas. Como eu disse, existe um estudo que foi feito na Nova Zelândia que trata exatamente dessa temática. Né? Então, a maconha não é essa substância tão maravilhosa como se diz. Né? Os benefícios perto dos prejuízos, se você colocar na balança... Como uso recreativo, nada a ver. Agora, como medicação... Aí é outra coisa. Olha, se for pensar, os anestésicos todos vêm de plantas. Né? A própria cocaína, ela vem do quê? De um arbusto de coca. Que eu, por exemplo, morei na Bolívia, eu tomava um chazinho de coca todo dia de manhã, de folha de coca. É costume, né? Por quê? Abaixa a pressão. Aí lá no alto eu consigo lidar com a pressão. Agora você vê, onde que você já se viu que o substrato da coca aumenta a pressão? Quer dizer, a cocaína, na verdade, é outro produto feito a partir da folha. É complicado. Tem aqui também como consequência problemas respiratórios também. Exato. Porque é fumaça, né? E a gente, se você procurar saber como é feito vamos dizer, como é tratada a planta, tem fungicida, né? Tem todo tipo de veneno para manter, para dissecar, para impedir que insetos comam. Então, a maconha é cheia de produtos químicos que são danosos à saúde, fora a própria fumaça. Lembrando aqui também que tem aqui, ó, vamos falar também, às vezes nós falamos aqui de consequências, mas aí você está assistindo e você conhece pessoas e essa pessoa está abandonando, né? Está saindo desse vício. E existem também, né, os sintomas aí da abstinência. É verdade. E aí tem que saber lidar também com isso, não é? Tem que saber. E isso é que esse projeto Reinserir, esse acolhimento nesse projeto, né? Ali com o pastor Clóvis, que é o responsável. É um período de sofrimento mesmo, né? Que a gente entende que quando a pessoa chega nesse ponto de dependência química, é uma doença. Então a gente trata a pessoa ali como um doente mesmo, que precisa de medicamento, né? Então encaminha para um psiquiatra, né? Para entrar com uma medicação para aliviar esse dano, né? Esse primeiro dano a princípio. Dentro dos sintomas, a gente tem, queria que colocasse na tela aí, fissura, irritabilidade, nervosismo, temos aí mais inquietação, sintomas depressivos, insônia, redução de apetite, cefaleia. E aí acaba que, por exemplo, se a gente pega irritabilidade, nervosismo, acaba que pode levar à agressão. Uma coisa vai levando a outra. Como lidar com isso, hein? Esse processo? Se às vezes a pessoa não vai para um lugar isolado, se ela vai para uma fazenda, para um lugar distante... É por isso que há exclusão, né? Porque toda família sofre, você vê, né? Que é algo que atinge toda a família e há essa exclusão, né? Exclusão social, né? Por causa desse sofrimento mesmo. Bom, eu sofri na pele isso, né? Eu fui dependente químico muitos anos, morei debaixo de viaduto, tomei álcool de posto de gasolina, né? Pra você ter ideia que foi um processo, comecei numa escola de ensino classe média, aprendi a usar maconha. Na verdade, não foi a maconha, eu acho que hoje se fala muito de porta de entrada. Olha, a porta de entrada minha foi cigarro e álcool. As drogas lícitas. Então, na verdade, são poliusuários, né? Em que a maconha também está inserida. Ela não é ela a porta somente de entrada, né? Hoje ela é
dita como, né, dessa forma. Existem vários caminhos que te levam ao uso contínuo. O que acontece? A maioria das pessoas que experimentam outras substâncias, se você olhar no histórico, ela começou realmente, em algum momento ela teve a maconha como uma das suas que iniciaram. Sim. E se inicia daquela forma tranquila. Mas é uma curiosidade, vamos experimentar. Tá todo mundo fumando, você está na festinha, como você disse. Você vai ser o único que não vai? Os amigos, né? A primeira vez que eu usei, por exemplo, foi porque estava todo mundo na festinha e rolou e eu, como é que eu vou ficar de fora? Né? E só que eu criei um vínculo, você nunca sabe se você vai se tornar um dependente químico ou não. Sim. Né? É crônico e no meu caso me tornei, tanto é que o final de tudo foi debaixo de um viaduto, morando lá em Recife, entre Recife e Olinda, na encruzilhada ali, naquele viaduto eu fiquei alguns anos tomando álcool de posto, algum tempo fui tomando álcool de posto de gasolina. Álcool de posto de gasolina? E eu comecei com a maconhinha, o LSD, o chá de cogumelo, essas coisinhas aí que... É verdade. Eu quero agradecer imensamente Renê, psicólogo, aí especialista em dependência química, e também quero agradecer a querida Rosilene Mendes, que é assistente social. Obrigada. Voltem aqui, né? Voltem mais para a gente continuar conversando sobre isso, porque programa ao vivo, assim, o tempo é curto. São muitas coisas importantes, passa muito rápido. As pessoas perguntam, o pessoal aqui concordando, falando a respeito disso, né? Eu quero aproveitar aqui e deixar que nós realmente, nós somos contra. Eu, né, falo assim, nós como aqueles que acompanham, a gente que ama vidas, nós somos contra. Por quê? Porque quando a gente vê algo que se fala em legalizar, é algo que é para todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo tem, às vezes, a sabedoria ou tem o equilíbrio para poder lidar com algumas situações, né? Então, como são coisas muito mais sérias, a gente viu até o testemunho mesmo do Renê, são coisas, é uma porta para quem entrou. Se você aí já teve alguém com algum tipo de vício na família, eu já tive, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. E eu acho que a gente tem muitas outras coisas para a gente se preocupar, tem muitas outras coisas para a gente consertar do que ficar preocupando com essas coisas, legalizando esse tipo de droga. Nós já temos aí, tantos problemas com o cigarro, tantas questões aí que nós temos, porque são lícitas e tem tanta gente aí se perdendo, tantos jovens entrando nisso. A gente tem feito várias entrevistas aqui, cada dia mais os jovens têm fumado, tem aumentado a questão da bebida, tem aumentado a questão do fumo. Então, às vezes, a imaturidade pode levar muita gente a muitos locais e, como eu recebi aqui vários testemunhos, muitas vezes se tornam irreversíveis. Ou pode até mudar, mas depois de muito sofrimento, muita dor, muito tempo. Então, nós vamos orar para que isso não aconteça, nós vamos clamar para que realmente o Senhor, a Bíblia fala que o coração do rei é como um manancial e Deus inclina onde quer. Mesmo tendo 3 a favor, nós cremos que Deus pode mudar, como Deus tem mudado tantas coisas. Então, eu conto com você, com sua oração, para que a gente possa, né, ser um instrumento aí de bênção na vida das pessoas. Posso fazer um acréscimo? Sim. E é preciso buscar ajuda. É preciso buscar ajuda. Existem centros de tratamento hoje em dia. Sozinho não dá. Não dá. A gente tem hoje, a Gênesis, que é um centro de tratamento que a gente tem. Sim. Você tem serviço público, você tem vários caminhos, pessoas que podem ajudar, você tem assistência social, tem todo um aparato, porque as pessoas ficam perdidas. Claro. Né? Eu estava vindo agora, uma pessoa me ligou, pediu, por favor, converse com meu filho e tal. Né? Eu vou sair daqui, estou indo conversar com essa pessoa, porque infelizmente é uma epidemia, a dependência química é epidêmica. É verdade. Quero agradecer vocês, muito obrigada, Deus abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.